deixa eu dizer uma coisa a vocês aqui hoje, antes de nós lermos até esta palavra. Deus tem me dado essa palavra por uma preocupação que tem vindo ao meu coração. Que tipo de preocupação tem vindo ao meu coração? Por conta de tantas coisas que nós temos ouvido e visto no nosso Brasil, na nossa cidade, no nosso estado, eu tenho sido interrogado por muitas pessoas. Pastor, o que nós vamos fazer? Pastor, vamos às ruas? Pastor, vamos levantar uma bandeira? Pastor, vamos... E a minha resposta tem sido uma só. Vamos orar. Orar. Por quê? Hoje, com a aproximação da volta de Jesus, o inimigo de nossas almas, usando tudo que ele pode usar, não é? Desde lá de cima até lá embaixo. Norte, Nordeste, Sudeste, Oeste, Centro-Oeste, não importa. Ele quer, de todas as formas, desestabilizar os cristãos. Com ofensas, com situações que você fala, mas nunca vi isto. Recentemente, em uma das nossas cidades, um irmão pregando em plena praça pública, uma pessoa investiu contra ele, falando uma série de absurdos para ele, falando barbaridade da Bíblia Sagrada, E o irmão teve muita dificuldade de pregar. Sendo que nós estamos num país laico, estamos num país onde nós temos toda a liberdade de expressão, mas parece que essas coisas estão mudando. Parece que estão mudando. A minha preocupação não é com esse tipo de coisa. Por quê? Porque isto tem que se cumprir mesmo. Isso é bíblico. Se não cumprir, a Bíblia está errada. A Bíblia diz que nos últimos dias nós enfrentaríamos situações das mais difíceis. E isto que está acontecendo a nível mundial, não é só no Brasil, é porque Jesus está voltando. Jesus está às portas. Jesus, irmãos, ele está muito mais próximo do que você e eu imaginamos. Até porque a Bíblia diz que será no abrir e fechar dos olhos. Quando você menos imaginar, foi. Jesus chegou e estamos com ele. Agora, não fique preocupado. E esse texto que eu tirei, do Sermão do Monte, que é um dos sermões mais interessantes de Jesus. Não que os demais não sejam. Mas o Sermão do Monte, ele traz para você... e para mim, para a igreja do Senhor Jesus, traz para nós como é que nós devemos nos portar diante de um mundo tão terrível. O Sermão do Monte, ele vem para poder bater de frente com a situação que nós estamos vendo, sem que nós usemos arma, sem que nós usemos a nossa boca, sem que nós, de verdade, entremos para o enfrentamento, porque Jesus nunca precisou de enfrentamento. E não pense os senhores que Jesus, ele entrou e saiu do cenário e ficou tudo bem. Não, ele era perseguido. Mas Jesus sempre demonstrou amor. O único momento na Bíblia em que Pedro puxa a sua espada e corta a orelha de Malco, ele foi lá, botou ela no lugar e o cara saiu com a orelha. Não é por aí não, Pedrão. Então, o texto de 5 de Mateus, ele traz para nós uma série de ensinamento que vai nos colocar no rumo. Como nós vamos enfrentar este mundo que cada dia que passa está pior. Mas eu quero tomar por base nessa noite, na minha mensagem, o capítulo 5, a partir do verso 13. Eu vou ler, os irmãos acompanhem, por favor, se quiser colocar no telão. Então vamos lá. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa.
assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. E amém. E baixa a tua cabeça e vamos orar. Deus e Pai, mais uma vez vou fazer uso da tua palavra. Senhor, eu preciso da tua misericórdia, da tua graça, da tua unção, e que possa eu estar lembrando de tudo aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Deus, tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia da tua igreja, Senhor. E que esta palavra, Senhor, ela fique gravada na mente e nos nossos corações para a honra e a glória do seu nome. Jesus, em todo o Sermão da Montanha, mais especificamente do capítulo 13 ao 16, ele enfatiza de uma forma veemente a necessidade de nós, como crentes na pessoa de Jesus, exercer influência para o bem. Influência para o bem no mundo ao nosso redor. Que influência devemos exercer no mundo tão cheio de corrupção, de maldade, de violência, né? E para definir a natureza dessa influência, Jesus, aqui ele vai usar o quê? Duas figuras comuns que todos nós conhecemos dentro das nossas casas, que é o sal e que é a luz. E ele vai usar o sal e a luz para demonstrar que nós, como salvos na pessoa do Senhor Jesus, nós que somos crentes de verdade, porque tem um monte de crente de mentirinha, tem um monte de crente fantasma, tem um monte de crente que são MacGyver, né? Na hora, eles somem e ninguém sabe que ele é crente. Mas aqui, eu estou falando com os crentes na pessoa do Senhor Jesus. Qual é a casa? Né? Engraçado que a semana a mulher deu um grito na cozinha. O que foi? Acabou o sal. Lembra disso, filha? Meu Deus, isso acabar sal, né? A gente usa tão pouco sal em casa agora. Acabou o sal. Qual é a casa, por mais pobre que seja, que não usa tanto sal como a luz? Não importa se você faz lá um puxadinho, se você pega emprestado do vizinho, a luz, né? Se você tem lá, né, que nem lá no Rio de Janeiro, que lá tem os gatos que fala, né? É os gatos. Lá tem gato que não é brincadeira, mas gato nos postes, não é mesmo? É gato na televisão, nos canais pagos, é gato em tudo quanto é coisa. Mas tem luz e sal. São itens indispensáveis para uma casa. Como é que você faz uma comida e não tem sal? Misericórdia, tem coisa pior do que isso, né? Muito bem, veja só. Jesus está falando aqui no versículo 13, ele fala assim: vós, a igreja, sois o sal da terra. Olha que coisa interessante. Jesus sempre usou, não é, esse tipo de mensagem que era para as pessoas terem entendimento claro do que ele estava dizendo. Vocês são o sal da terra. No mundo antigo, o sal de verdade era algo extremamente precioso e valoroso. E ele tem 3 características básicas, o sal, e que todos nós conhecemos. Mas quando Jesus dá o exemplo do sal para os seus discípulos, ele queria mostrar a importância do sal. É por isso que ele diz que nós somos sal. O sal da terra. Primeira coisa, sal é o tempero que dá sabor à comida. Correto? Ainda que quando a gente chega aqui no cinquentinho, o médico manda diminuir, né? Mas não manda tirar tudo, porque senão ninguém come. Não é verdade? A gente diminui o sal, mas tem que ter uma pitadinha lá. Então vamos lá. Essa é a característica mais conhecida, né? Já pensou comida sem sal? Ela é terrível, você comer uma comida sem sal, né? E Jó, lá no capítulo 6, em versículo 6, ele fala exatamente sobre isto, né? A influência do cristão, do servo de Deus no mundo, deve ser como sal para a comida. Como é que é isto? Como é que é? A influência do cristão no mundo tem que ser como sal na comida. A presença do crente dá um novo sabor ao ambiente. Lá na faculdade, lá no escritório, lá na vizinhança. Eu preciso dar
às pessoas que estão à minha volta um sabor diferenciado, porque eu sou sal. Quando eu estou no mundo e vou ficar aqui até Jesus voltar, e eu tenho consciência de que eu não sou do mundo, como a própria Bíblia diz, que nós somos peregrinos, nós não somos desse mundo, eu preciso dar ao mundo um sabor. Por quê? Porque o mundo não tem sabor nenhum. O mundo hoje é tristeza. O mundo hoje, de verdade, é agonia. O mundo hoje está pasmo com tudo aquilo que o próprio mundo está vendo ao seu redor. Mas se eu sou sal, e o sal tem a característica de dar sabor à comida, eu também, como sal da terra, preciso dar sabor ao mundo. E como é que eu faço isso, pastor? É eu mostrando ao mundo que existe uma saída. É eu mostrando ao mundo, pela minha influência positiva como homem e mulher de Deus, que existe esperança para o mundo. E essa esperança se chama Jesus ou Cristo. Que independente de todas as misérias, prostituição, lascívia, roubo e tantas coisas acontecem no mundo, há uma esperança. E o mundo precisa ver em mim este sabor diferenciado. E como é que ele vai ver? É eu baixando a cabeça e dizendo assim, é assim mesmo, o mundo estava ruim. Não, é você levantando a cabeça e dizer assim, independente do que está acontecendo, eu sei em quem eu tenho crido. Vai melhorar quando? Vai melhorar quando Jesus voltar, mas vai melhorar. Não adianta você viver de cabeça baixa, não adianta você concordar com o mundo e dizer assim mesmo, vai fazer o quê, né? Esse governo, esse não sei o quê, esses políticos, irmão, não, você é sal da terra. Você vem para dar sabor ao mundo, você vem para dizer ao mundo, vem cá, eu tenho coisa boa para te dar. O que você tem? Eu tenho Jesus para te mostrar. Jesus, ele pode. Sal é tempero. E a pergunta que eu lhe faço, como é que está o tempero na tua vida? Como é que está o seu tempero? Como é que você tem lidado com essa coisa a nível social? Como é que você vive dentro do seu local de trabalho, no seu escritório, aonde você estuda, na sua vizinhança, você que mora anos no mesmo local, como é que as pessoas lhe vê? Como? Como é que as pessoas te enxergam? Sal. Se é sal, você traz para estas pessoas um sabor diferenciado. Se você não faz, comece a fazer. Porque Jesus diz, vós sois o sal da terra. Mas o sal também, ele é preservador, ele evita a putrefação, ou seja, que aquilo ao qual ele é aplicado venha apodrecer. Olha só que coisa interessante, no mundo antigo, o sal, ele era o preservador mais comum. Antes da invenção da geladeira, o sal sempre foi usado para preservar a carne e o peixe para que não se apodrecesse. Eu sou ainda do tempo que eu lembro da minha avó usando sal para isto. Em alguns lugares do Nordeste usa-se carne de sol com sal para preservar a carne, não é assim mesmo? Então veja só, assim, se o crente vai ser o sal da terra, ele deve ter uma influência de forma o quê? Antisséptica, tá? No mundo. A presença do crente verdadeiro deve evitar o quê? O progresso do mal. Derrotando o quê? A podridão ao seu redor. Mas como? Como é que eu vou fazer isso? É você falar de Jesus. Como é que eu vou evitar a podridão? Como é que eu vou evitar o mal no mundo? É você, como sal, ser o quê? Um preservador, não é mesmo? E você dá oportunidade àquelas pessoas que estão aparentemente sem solução na vida.
pessoas que estão doidas para se suicidar, pessoas que querem se matar, pessoas que querem fazer o mal, pessoas que caminham a passos largos para o inferno. É você ter uma palavra de vida eterna. É você ter uma palavra, e esta palavra vai preservar aquela vida, porque a Bíblia diz com clareza que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Então, a pergunta que não quer calar: você tem feito esse tipo de trabalho? Você tem cuidado de pessoas, você tem falado para essas pessoas que a situação dela pode ser caótica aos seus olhos, mas que você, como crente na pessoa de Jesus, salvo na pessoa de Jesus, tenha ela uma solução. Nós poderíamos aqui abrir a oportunidade e nós iríamos ouvir pessoas testemunhando de pessoas que você teve a oportunidade de falar de Jesus para essa pessoa, e essa pessoa estava já a fim, muitas vezes, de dar cabo à sua vida, de fazer uma besteira com o filho, com o marido, com o esposo, mas ao ouvir o Evangelho, essa pessoa simplesmente mudou, e hoje é uma grande serva de Deus. Eu sei que nós temos aqui pessoas assim, mas por quê? Porque eu sou sal. O sal, ele vai ser preservador. Eu não vou permitir. Eu sei que tem uma pessoa doente ali, é meu vizinho, é um parente, eu não posso deixar, eu não posso cruzar os braços, eu não posso simplesmente dizer assim, então, o que eu vou fazer? Você é sal. Você pode. Você consegue. Por quê? Porque o Espírito de Deus mora em você. Você é sal da terra. Você é mais do que isso. Você é tempero. Você pode, porque o Senhor mora em você pelo seu Espírito. Os cristãos foram colocados por Deus numa sociedade secular para retardar. Presta atenção nisso. Para retardar esse processo de podridão. Nosso papel é o de sermos esfregados na comunidade secular, como sal, sabe? Esfregando na carne para impedir que ela possa apodrecer. Eu vi muitas vezes minha avó pegando a carne, pegando o sal e esfregando ali, depois colocava no sol. É isto que eu tenho que fazer. Não é se esfregar com o meu corpo, com a minha mão, não. É no sentido literal, porque eu sou sal. Isso foi Jesus que falou. E quando Jesus diz aqui, ele quer deixar bem claro. Irmão, entenda a mensagem. Discípulos, entendam a mensagem, vocês são sal. Sal, ele é ligado ao quê? A pureza. Não há dúvida que a sua brancura brilhante fez essa ligação fácil. Sabe de onde vem o sal? De onde vem o sal? Vem do mar, do sol. No nosso Nordeste brasileiro, quem conhece já viu muitos lugares em que o sal é retirado. Sol e água. Tem algo mais puro do que isso? Não. O sal, ele vem da onde? De algo muito puro. E o que significa isso? Santificação. Você é santo. Você precisa buscar o quê? Santificação. Eu preciso ser santo. Nós vivemos hoje numa sociedade de padrões de pureza baixíssimo. Hoje não há restrição para sexo. Não há restrição para a infidelidade, não há restrições para as redes sociais, mas nós não. Como nós somos sal, e o sal vem de algo puro, eu preciso ser puro para de verdade exercer o meu papel de sal. Como é que eu faço isso? Oração, jejum, buscar Deus. Nós não podemos, irmãos, ser crente com a Bíblia só quando nós vamos vir para a igreja. E hoje, por conta até da facilidade, a gente nem anda com a Bíblia mais, tem o celular, tem todas as Bíblias, né? Mas a pergunta, você tem se dedicado? Você tem um tempo? Você tem um tempo? Primeira coisa que eu faço quando eu chego aqui na igreja, eu chego, eu oro no meu escritório,
tem o jornal ali, eu já olho as notícias, aí eu pego a minha Bíblia que eu tenho aqui, e eu vou fazer o meu devocional ali. Durante 15 minutos, faço mais uma oração, mas eu preciso comer a palavra de Deus. Eu preciso ter uma vida santa diante de Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz que os dias serão maus. Não vai melhorar. A economia vai de mal a pior. As guerras vão começar a espipocar em tudo quanto é lado. Pior do que isto. Vocês viram o que aconteceu no Havaí agora? Vocês viram? Quem viu? Quem viu as notícias? Pois é. Você fala, meu Deus, como é que é aquilo? Né? Aconteceu na China ontem um outro fenômeno lá que vocês estão tudo assustados com o tempo. Eu assustado, eu fico dando glória a Jesus e aleluia. Sério, pastor, mas lá no Havaí morreu tanta gente, tanta... Não, eu não estou glorificando a Deus porque morreram. Não, estou glorificando a Deus porque a Bíblia está se cumprindo. Mas tem uma coisa, eu sou sal. Stott, ele tem uma frase que eu copiei dele, ele dizendo assim, às vezes, os padrões de uma comunidade afrouxam-se por falta de um explícito protesto cristão. Meu Deus, vamos levantar a bandeira, vamos fazer que nem aqueles loucos, vamos lá para o exército lá. Não. O nosso protesto, ele não precisa levantar bandeira, não precisa usar a camiseta, eu sou de Jesus, não. O meu protesto vem com a minha vida porque eu sou sal. Então, como eu disse, eu preciso temperar o mundo, eu preciso preservar o mundo, e como o sal é ligado à pureza, eu preciso ter uma vida de santidade. O meu protesto vem com a minha vida, porque eu sou sal. A minha forma de pensar, por que os judeus são odiados pelo mundo? Sempre foram. Simples. Porque quando os gregos foram dominar toda aquela região, e viram lá um templo, falou assim, mas o que não tem nada dentro desse templo, cadê o Deus de vocês? E eles não aceitavam. Vocês vão ser nossos escravos. Só que no sétimo dia a gente não trabalha. Que vocês estão loucos? Não vai trabalhar? Não trabalha no sétimo dia. Eles não conseguiam entender por que isso tudo. Falavam que adoravam Deus, que não tinha imagem, mas cadê seu Deus? Não tem imagem. Mas como é que vocês adoram? E os costumes dele batia com aquilo que os gregos, que os romanos entendiam, porque os gregos tinham um Deus para cada coisa. Os romanos não era diferente. E daqui a pouco os romanos estão colocando lá o César como o Deus de Roma. E eles não aceitavam porque, naquele momento, eles estavam demonstrando que eles eram sal da terra, a diferença que eles faziam. Eles eram diferentes de tudo, de todos. E se Deus os preservou até então, é exatamente porque eles nunca mudaram a sua postura. E como é que era o protesto deles? Era com bandeirinha? Era com camiseta? Não, era com a vida. Igreja, a sua vida de santidade é um protesto no mundo. A sua vida diferenciada é um protesto lá onde você estuda, onde você trabalha. Eu já contei aqui, vou voltar a contar porque é importante contar isso. A minha nora, quando trabalhava aqui, onde que ela trabalhava? No Unimed. Trabalhava no Unimed. Aí chegou a segunda-feira, as meninas todas, porque eu fui no motel tal, você tem que ver motel. Eu fui não sei na onde, eu fui na balada e tal. E chegava nela, né? E você, Roberto, onde você foi? Foi para a igreja. Onde? Igreja. Eu sou crente. Canto lá no louvor, adoro. É mesmo? Mas... E conheci o Ben-Hur, né? Mas aquele bonitão você nunca. Eu sou virgem e vou casar virgem. As meninas, você está louca? Tô louquinha da Silva. Sabe por quê? Porque eu sou sal. O protesto do crente é isto. É ver. É as pessoas verem em nós algo que eles... Mas como é que pode? Como é que pode? Esse é o meu protesto. Quando Stott ele escreveu isso, ele está dizendo que o meu protesto, irmão, é com a minha vida, porque eu sou sal. Tiago 1,27 diz assim, o crente não pode se retirar do mundo, mas deve a si mesmo guardar-se do mundo. Eu vou guardar, porque eu sou sal, tá?
É fácil? Não, não é fácil não. Nós fomos chamados para ser um purificador moral em um mundo onde os padrões morais são baixos, instáveis, às vezes nem existe. Mas nós fomos chamados. Por fim, o sal, ele tem uma eficácia. A eficácia do sal, ela é condicional. Olha só o que Jesus diz. Para continuar a ser útil o sal, ele tem que se conservar a sua salinidade. O fato é que o sal não pode perder a sua qualidade. Jesus, ele nos alerta dentro desse texto, seus discípulos, de que o sal pode se tornar adulterado por impurezas. E quando isso acontece, para mais nada serve. Jesus está dizendo isto. Olha só. Vós sois o sal da terra, vírgula. Se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Uma pergunta que Jesus faz no versículo 13. Mas ele responde, para nada mais presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Então vamos lá. Existe um problema sério com o sal. A salinidade do cristão vem do seu caráter. Descrito aonde, pastor? Aqui no capítulo 5, nas bem-aventuranças. As bem-aventuranças do capítulo 5 de Mateus é que vai dar o meu padrão. Se eu estiver aqui dentro, de verdade, eu sou sal da terra. É aí que está o negócio. Se não serve ao Senhor pelas suas boas obras, se tornarão o quê? Inúteis. E nós vamos ser rejeitados. Quando nós falamos boas obras, não é o que a nossa amada mostrou aqui hoje, não. Não é só isto. De levar uma cesta básica, isso faz parte do Evangelho. Mas o que mais o Evangelho necessita é de mostrar ao mundo que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo veio, viveu aqui, despojou da sua glória, sofreu, morreu, ressuscitou para nos dar vida e vida com abundância. Nós não podemos perder a capacidade de influenciar. Irmãos, isso é sério. Eu fico assim preocupado quando alguns crentes falam assim para mim, sabe o que é, pastor? Eu tenho muita vergonha, eu sou muito tímido, eu não gosto de muito ir de gente, eu sou mais eu. Irmão, desculpa, não é o pastor que vai falar, é a Bíblia. Está mal para você. Porque a Bíblia diz que os tímidos, é eu que estou falando? É a Bíblia que fala? Então não leve a mal não, não fique chateado não, irmão. Ô irmã, não fica não, viu? Essa sua timidez não vai te levar para o céu. É a Bíblia que diz isto. E não ser tímido não quer dizer que você tem que andar com uma buzina no meio da rua apitando, não é isso não. Mas se relacione. Tenha relacionamentos saudáveis, como nós pregamos aqui na última quarta-feira. Participe de um pequeno grupo da nossa igreja. Você vai conhecer pessoas. Os nossos pequenos grupos daqui a uns dias, eles vão começar então a dar oportunidade para que nós tenhamos condições de convidar pessoas não crentes como nossos vizinhos, nossos parentes, nossos amigos, aquelas pessoas mais chegadas nossa. E aí? E aí? Você está entendendo? O problema todo é que a gente está se esquecendo do que a Bíblia diz. Isto é sal que perdeu o seu sabor, é irrecuperável, é inútil, para mais nada presta. Lançado fora e pisado aos homens, condenado à destruição. Não há dúvida a respeito da verdade de Jesus, a respeito daquilo que ele está ensinando. Se não estamos sendo úteis, então nós vamos ser jogados para fora. Inutilidade sempre traz desastre. O que não presta sempre vai trazer desastre. Não se esqueça, eu e você somos sal da terra e não açúcar. Crente açúcar é um perigo.
Mas quando você é sal na essência da palavra, pode ter certeza, você vai ser diferenciado. Mas ele continua dizendo, vocês, versículo 14 até o 16, vocês são a luz do mundo. Luz sempre foi, sempre será uma figura muito importante nas Escrituras. Lá no capítulo 1, versículo 5 de 1 João diz, Deus é luz. Olha só. E você vai encontrar esta palavra luz na Bíblia por diversas vezes, tá? Isaías capítulo 9, versículo 2, fala da vinda de Jesus. Quando Isaías, um dos maiores profetas messiânicos, ele fala, o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Então vamos lá, olha só. Quando Isaías disse isto, ele não está falando dessa luz. Ele não está falando de uma vela, que naquela época não tinha energia elétrica, mas tinha sim as velas, as lamparinas, não é mesmo? Que usavam para se colocar luz dentro de casa, ou para se sair na rua. Jesus, quando Isaías, usado por Deus, escreveu isto, ele fala de um outro tipo de trevas. Qual trevas? A treva em que o mundo está hoje. É as trevas que está aí, que eu estou vendo, que você está vendo. Meninas de 13, 14 anos completamente perdidas. Meninas que não sabem se é menino, menino que não sabe se é menino. É uma luta. E você fala, meu Deus do céu, que coisa que é essa? O mundo jaz no maligno, como diz a própria palavra de Deus. As trevas é isto. Irmãos, nunca se matou tanta gente como nós estamos vendo no Brasil. E é um absurdo, porque é pai matando filho, filho matando pai, mulher matando marido, marido matando mulher. Hoje virou uma coisa assim tão absurda, você fala, mas não é possível, quanta morte, e coisas das mais banais. Se mata hoje por conta de uma herança, se mata hoje por causa de um veículo, se mata hoje porque a mulher não quer mais se relacionar com o cara, então o cara vai lá e mata ela. Não, olha só como é que estão as coisas. Que trevas é esta treva? É a treva que está levando o mundo para o inferno. As pessoas não têm paz, e não adianta ter grana, não adianta ter dinheiro, não adianta ter nada. O dinheiro não traz felicidade. Não, manda buscar mentira do diabo. Mentira do diabo. O que traz felicidade ao ser humano é ele conhecer o Senhor, ele conhecer a obra redentora do Senhor Jesus, que foi feita na cruz do Calvário. Aí sim ele encontra a felicidade. Pobre de marré-marré, morando em barraco, morando em lugares ermos, mas quando ele tem Jesus, ele tem alegria. O texto é claro, versículo 14. Vós, eu e você, sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocar debaixo de um alqueire, mas no velador, para todo mundo ver. E alumia todos que se encontram na casa. Não vai se pegar, não é mesmo? Uma lâmpada e vai colocar debaixo de alguma coisa. Não, tem que botar para... Agora Jesus está falando que eu e você somos luz do mundo. Olha só. Capítulo 42 de Isaías, Deus fala para o povo de Israel que eles deveriam ser luz para os gentios. Mas não foram, não. Paulo nos lembra, lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, e versículo 4, o seguinte. O Deus, com letra minúscula, deste século, cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandecesse a luz de quem? Do Evangelho da glória de Cristo. Então vamos lá. Paulo está dizendo que o Deus de século, que é Satanás, ele cegou o entendimento dos incrédulos, para que a eles não resplandecesse a luz do Evangelho. Luz do Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho é luz. Evangelho, ele resplandece nas trevas.
Por que Jesus disse que você, que eu somos luz do mundo? Porque nós conhecemos o Evangelho, aleluia. Nós aceitamos o Evangelho. Nós temos conhecimento do Evangelho, que é poder de Deus. Nós temos convicção em que nós temos crido, que é o Evangelho de Jesus. Nós temos convicção plena de quem nós somos na pessoa de Jesus. Por quê? Porque nós conhecemos a luz. Que luz? Que é Jesus. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. E nós aceitamos essa luz, e a partir do momento que eu aceitei essa luz mora em mim. Por isso que Jesus disse, você, ó irmão, ó irmã, você é a luz do mundo, aleluia! E a função da luz? Jesus convoca seus seguidores a ser aquilo que ele mesmo é. Eu sou a luz do mundo. Aqueles que permanecem em Cristo, a verdadeira luz, são também luz, como eu tenho dito. Então, qual que é a minha função? A minha função é resplandecer nas trevas. Então, pastor, eu vou mandar fazer uma roupa, né, daquelas brilhante, bem brilhante. Quando eu chegar, todo mundo vai notar. A luz ali, ó. Não, não é essa aí. De jeito nenhum. É aquela luz daquela menina que não era evangelho ainda, não é? Que ela vê o general sírio. Ela morava ali na casa dele, ela era uma empregada, era uma escrava, e ela via quando ele tirava a farda, não nu, mas a farda dele vinha, cobria tudo, mas quando ele tirava a parte, vamos imaginar o terno, aí apareciam os braços todos cheios de feridas. Era um homem leproso. Era um homem que estava condenado a morrer, porque a lepra não tinha cura. E aquela menina que era luz, sem conhecer o Evangelho, mas ela conhecia as verdades do Velho Testamento. E ela, com uma coragem inefável, ela se torna luz dentro daquela casa. E ela disse, se o senhor conhecesse o profeta que tem em Israel, o senhor seria curado. Eu não estava lá, mas eu imagino que no primeiro momento o homem a ignorou. Mas ela falou pela segunda vez, porque luz é isso, igreja. Luz, você veio para resplandecer. Você veio para mostrar que o Evangelho que você tem, ele pode transformar uma vida e mudar o ser humano. O Evangelho que é luz, o Cristo que é luz. Jesus disse, eu sou a luz do mundo, e quem está nele é luz também. Quantos estão aí com Jesus? Que você está, levante a sua mão e glorifique a Deus. E ele insistiu. E o homem acreditou. E o homem foi. E passa-se uns dias, o homem chega. E quando o homem chega, o homem está curado. Vocês imaginem. O grande escritor Joséfo diz que este general, ele foi o homem que falou de Deus na Síria. Foi ele o grande proclamador do Deus que curava a lepra. E ele mostrava aqui, ó, eu era assim, mas ó, como é que eu estou agora? Curado. O Deus dos hebreus me curou. Por quê? Luz. Luz. A luz deve ser vista. A luz deve resplandecer. Pense nisso. A posse da luz de Cristo fez com que os seus discípulos fossem visíveis, como uma cidade edificada sobre o monte. Por onde os discípulos passavam, as pessoas viam nele pessoas diferenciadas. Eram multidões. Jesus já tinha subido, mas agora os discípulos, eles eram sempre procurados. Por quê? Luz. A luz tem que ser vista. A luz, ela vem para dissipar o que é as trevas. Quando Paulo escreveu aos Filipenses, ele deixou bem claro o seguinte: inculpáveis
inculpáveis, ou seja, sem culpa, sem pecado, no meio de uma geração pervertida e corrupta, no qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Olha o que Paulo está falando para a igreja. Nós somos santos porque o Senhor perdoou os nossos pecados. E agora estamos no meio de uma geração pervertida, corrupta. Mas eu preciso resplandecer com a minha vida, com o meu testemunho, em dizer aquilo que Jesus tem feito na minha vida. Igreja, sejamos luz do mundo para a glória de Deus o Pai. A luz, ela te mostra os perigos que estão à frente. A luz, sim. Não é? Eu estava conversando com o irmão, ele não veio aqui hoje, que ele está retornando de Minas, que é o irmão de Minas, e ele falou assim, pastor, eu não gosto de viajar de Minas para cá à noite, porque a gente corre o risco de cair dentro de um buraco, porque as estradas de Minas são terríveis. O dia ainda que eu diga. Né, irmã Maria? A irmã Maria também sabe disso. Viajar para Minas Gerais à noite é loucura. As estradas são terríveis. Então quem quer viajar, uma viagem longa e segura, vai de dia, porque tem luz. A luz, ela nos guia, nos avisa do perigo. Se você é luz, o Espírito Santo que mora em você, é por isso que você é luz, vai estar sempre te dizendo, por aqui não, cuidado, ó o pecado ali, cuidado com as propostas, cuidado com aquilo que estão te propondo, cuidado com aquilo que estão te falando, cuidado com aquilo que você escuta, cuidado com aquilo que você olha. É luz. Por isso que o salmista disse, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para onde? Os meus caminhos. Olha que coisa maravilhosa. O que nós entendemos quando Jesus disse que nós somos luz do mundo, é que a luz deve brilhar aqui. O meu papel como luz é brilhar. O bom, aquele que observa, o bom observador, entende com clareza que quando ele chega em um determinado local, com pouca conversa, com pouca palavra, a pessoa vai te identificar como luz do mundo. Mas tranquilo, tá? Vós sois a luz, tá? Vocês são a luz do mundo. Então, quando nós chegamos em qualquer ambiente, e você ficará por um pouquinho de tempo, daqui a pouco alguém descobre. Por quê? Porque vão te oferecer uma bebida que você não bebe. Não bebo. Vão contar algo que você vai dizer, né? Nós fomos viajar, nós estávamos indo para os Estados Unidos, Mariana lembra disso. E quando nós chegamos lá, para dar os passaportes, estava todo mundo, Ben-Hur, Mateus, Mariana, eu, a mãe. Aí o miserável do americano lá, começou a falar para o Ben-Hur, para as crianças, em inglês, que eles precisavam ir para Miami, que lá tinha umas minas da hora. Cadê a Mariana? Está aqui? Está aí? Lembra disso? Não, porque lá, vocês vão para Orlando, né? Nós vamos para Orlando, mas depois vocês vão lá em Miami, que lá tem umas gatas e tal. E eu não estava entendendo bulufas, né? A pastora, muito menos, mas as crianças estavam. Deus usou aquela luzinha ali chamada Mariana e falou assim, em inglês, né? O senhor, esse moço aqui, ele é casado, tá, com essa moça. Esse aqui é meu pai que é casado com a minha mãe. Então, senhor, por favor, o senhor pode parar de falar isso? Nós entramos nos Estados Unidos, irmão. O cara, pardon que fala, né? Pardon. Na hora, já passamos. Espera um pouquinho. Ué, com que liberdade que o cara começou a falar isso? Meus filhos não tinham cara de meninos pervertidos, né? Estamos vestidos de forma correta. E o cara começou a falar e ela, pum, na orelha do cara. O cara ficou quietinho, pediu desculpa, vamos embora. Está entendendo? É isso que eu estou dizendo. Isso é luz. É luz. Os meninos, porque quando você chega ali que você vai entregar os passaportes, é um momento crucial. O cara fala para você, você vai entrar ou você pode voltar. É mais ou menos isso.
né? A última vez a pastora teve que ir para uma salinha lá, porque ela adora maçã e não pode levar maçã. E ela detectou que tinha uma maçã dentro da bolsa dela. Aí estava a Mariana, a senhora, por favor, você para aqui. É pronto, filho, lascou tudo. A Mariana disse que até esqueceu como é que falava inglês. Aí o homem abre a bolsa. Meu Deus do céu. Tirou. Ainda começou a tirar sarro dela. Só trouxe também feijão preto, trouxe carne de porco para fazer feijoada, né? Mas era só uma maçã. Então lá é terrível quando você vai entrar. Agora, os meninos, eles, até por conta de numelar o negócio, ficaram quietinhos, né? Estão ouvindo as besteiras, mas ficaram quietos. Porque ia passar uma menina, não, a menina, pum! Bateu na medalhinha. O que é isso, igreja? Luz deve brilhar no mundo. Tá? E qual que é o resultado da luz no mundo? Os outros, ou seja, o mundo, podem ver o quê? As nossas boas obras. Jesus esclarece que as nossas boas obras são essa luz. Essa expressão abrange tudo que o crente faz e diz, demonstrando que é a sua fé cristã, ou seja, o que você fala, a sua maneira de agir, a sua maneira de proceder, é luz. Vai demonstrar que você é luz. Está entendendo? É o teu testemunho vai dizer isto, tá? Outros podem glorificar ao nosso Pai no céu. Nossas boas obras não devem chamar atenção para nós, mas para Deus. Eu não faço isso para demonstrar, não. Eu sou luz, então eu vou ver como luz, e quem vai ser glorificado é o Senhor. Lembra o que Deus falou para Satanás a respeito de Jó? Está vendo meu servo Jó? Homem assim, 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 assim. Deus deu testemunho de Jó. O que Deus espera de mim e de você é que nós também possamos ser testemunho dele para esse mundo terrível. Tá? O tema básico, irmãos, do Sermão da Montanha é que nós precisamos ser diferentes. Só isto. Que nós não podemos condizer com aquilo que o mundo mostra. Assim, aprendemos que fomos colocados no mundo com este papel duplo. Qual? Como sal, para interromper, ou pelo menos retardar esse processo de corrupção moral e espiritual. E como luz, para desfazer o que as trevas que tão de perto nos rodeia. Jesus, ele chama os seus para exercer uma influência dupla nessa comunidade secular que caminha de passos largos para o inferno. Uma influência negativa de impedir a sua deteriorização é uma influência positiva de produzir o quê? A luz nas trevas. Pense nisso, tá? Pense nisso. Não permita que o mal possa crescer dia após dia e você fique olhando. Lembre-se, você é sal da terra, você é a luz do mundo. Baixe a cabeça e vamos orar em nome do Senhor Jesus. Pai Santo, Pai amado, eu te louvo, Senhor, e te agradeço.